O Marcelo acabou de ganhar a Libertadores pelo Fluminense e entrou para uma seletíssima lista de jogadores na história que conseguiram vencer tanto a Liberta quanto a Liga dos Campeões. E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho mais então sobre esses 15 felizardos. E vamos começar com o que tá mais fresquinho, né? O lateral esquerdo Marcelo voltou pro Brasil para jogar no Fluminense depois de uma longa passagem no futebol europeu. E no Brasil, logo no seu primeiro ano, conseguiu cumprir um sonho de infância de todo moleque brasileiro, né? Que é ganhar a Liberta, ainda mais com um time que ele tem uma super identificação aí, que é o Fluminense. E aí tu vê que o cara fede a títulos, porque pelo Real Madrid, ele tem não uma, não duas, mas 5 Liga dos Campeões, né? Ele tava naquela de 2014, em que o Sérgio Ramos faz o gol no finalzinho, depois ele é peça importante no tricampeonato consecutivo e ainda mais uma vez, antes de ir embora, vence aquela Champions, já com o Vinícius Júnior e o Benzema sendo os dois principais jogadores da equipe. Só é meio triste pro Marcelo que ele não tenha conseguido nunca ir muito bem com a seleção, né? Já pensou o cara ter uma galeria de troféus dessa e ainda um troféu da Copa do Mundo? Seria um negócio maluco. E falando em Copa do Mundo, um cara que foi expert aí em levantar esse troféu foi o lateral direito Cafu. O Cafu tem uma carreira incrível, né? E logo no começo dela, jogando pelo São Paulo, o cara já empilhou taças, sendo duas das mais importantes, obviamente, as Libertadores de 92 e de 93, naquele time histórico do São Paulo, comandado pelo Tele, fora de campo, né? E pelo Raí, dentro de campo. Nisso ele desenvolve toda a sua carreira, passando por Palmeiras e Roma, até chegar no Milan em 2003. E lá rapidamente ele vira ídolo, né? Ganhando uma porrada de coisas, inclusive a Champions League da temporada 2006-2007, quando o Milan vence pra cima do Liverpool, se vingando do milagre de Istambul de 2005, que inclusive o Cafu esteve em campo em todos os minutos daquela partida, né? Não bastasse tudo isso, ele é o único dessa lista e um dos poucos da história, né? Que conseguiu conquistar aí 2 vezes a Copa do Mundo, a segunda delas como capitão, todo mundo lembra do gesto dele levantando a taça lá, fazendo homenagem às suas raízes, né? O que só deixa o Cafu mais lendário. E quando se fala em Cafu, eu sempre lembro do Galvão Bueno dizendo a cada jogo do Brasil que quanto mais velho o Cafu fica, melhor ele fica. O próximo da lista fez companhia ao Cafu em 2 desses títulos, né? Porque o Dida era goleirão do Milan, que foi campeão da Champions em 2006-2007, né? E também estava no elenco da seleção brasileira, que foi campeão do mundo em 2002. Ele era reserva do Marcos, né? Então bem verdade que ele não tem 2 Copas do Mundo igual o Cafu, mas ele tem 2 Champions, porque além da vitória em 2007, ele já tinha vencido com o Milan na temporada 2002-2003, inclusive sendo grande responsável pelo troféu, já que a disputa foi para os pênaltis contra a Juventus, e de um lado o Buffon catou 2, mas o Dida se superou e catou 3. Se adiantando pouco, graças a Deus, né? Mas de qualquer maneira foi decisivo. E a Libertadores ele já tinha vencido lá nos seus tempos de Cruzeiro. Em 1997, defendendo a Raposa, ele ficou os 2 jogos da final contra o Sporting Cristal sem tomar nenhum gol, o que era aí bem comum pro Dida, né? E assim também foi campeão da Liberta na sua carreira, né? Uma curiosidade sobre essa final é que eu assisti ela várias e várias vezes quando eu era moleque, porque eu tinha um tio que era fanático cruzeirense e ele ficava botando a final pra tocar no videocassete, né? De novo e de novo e de novo, ficava repetindo e eu assisti várias vezes. E ó, se o seu time brasileiro já venceu uma Liberta ou o seu time europeu já venceu uma Champions, deixa nos comentários aí que a gente quer saber, beleza? E também, se puder, deixa o like no vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui, fechou? Mais um pentacampeão pelo Brasa é o Roque Júnior, que era titular em 2002, né? E venceu a Liga dos Campeões também com o Milan na temporada 2002-2003. Naquela equipe que tinha o Dida, como eu acabei de falar. Ele não era titular do Milan, beleza? Mas entrou na final, por exemplo. E o seu título de Libertadores veio pelo Palmeiras em 1999, naquela famosa era Parmalat, né, do Palmeiras lá, em que eles venceram aí o Deportivo Cali nos pênaltis na final, inclusive com o Roque Júnior convertendo a sua cobrança, né? Então tá aí mais um que carimbou os 2 títulos. E o último penta aqui da lista é um cara que eu não teria como deixar de fora, né? Ronaldinho Gaúcho. Velho, o bruxo jogou muito bem por uma grande parte da sua carreira, né? Mas ele tem apenas, muito entre aspas, uma Champions League. Foi aquela que ele venceu pelo Barcelona na temporada 2005-2006, naquela final contra o Arsenal que o Barça foi buscar a virada, né?
E venceu por 2-1 com um detalhe, o Ronaldinho Gaúcho tinha chegado para essa Champions aí, para essa final no caso, né, como atual melhor do mundo pela FIFA, atual melhor do mundo pela France Football, né, a bola de ouro, e também terminou a Champions, ele foi eleito o melhor jogador da competição, então o cara tava realmente imparável. A Libertadores do Bruxo só veio bastante tempo depois, tá? Ele já tinha terminado a sua carreira na Europa, voltado pro Brasil, no Flamengo teve aquela passagem meio conturbada, né? Teve alguns bons brilhos ali, mas depois saiu pro Galo e foi lá que as coisas aconteceram, né? No ano de 2013, com um jovem Bernard muito bem, um São Victor pegando tudo, o Galo acabou vencendo o Olímpia nos pênaltis na final da Libertadores. E com o detalhe que depois da Libertadores, o Ronaldinho foi eleito o Rei da América, ou seja, ele é o único jogador dessa lista que venceu Champions e Libertadores, sendo eleito o melhor jogador de ambas. Tinha que ser o Ronaldinho, né? Aliás, não queria ficar aqui puxando muito o saco do Ronaldinho, né? A gente tem que continuar a lista. Porém, ele é o único na história a vencer Champions, Libertadores, Copa do Mundo e Bola de Ouro. Isso sim é zerar o tal do futebol, amigo. E até aqui a gente só tinha falado de brasileiros, e não é porque os brasileiros dominam a lista sozinhos, não. Porém, só temos brazucas e argentinos, né, que conseguiram esse feito. E a gente começa então falando um pouquinho dos hermanos com ele, que é amado pelos brasileiros também, ou por muitos brasileiros, né? Carlitos Tevez. Ele que jogou muito no Corinthians, mas já tinha vencido a sua primeira Libertadores em 2003, fazendo parte daquele Boca Juniors que foi até a final e venceu o Santos dos Meninos da Vila, né? Inclusive com um gol do Tevez na final. E o detalhe, ele foi eleito o Rei da América nessa edição aí da Libertadores, tá? Só que o cara gostava tanto da competição que ele também foi eleito o Rei da América nas duas edições seguintes. Então sim, ele foi eleito 3 vezes consecutivas como melhor jogador da Libertadores, é mole? O brabo do Tevez então vai pra Europa, salva o West Ham do rebaixamento e depois quando pisa no Manchester United, logo na temporada 2007-2008 já consegue a sua primeira orelhuda. Foi naquela final dramática contra o Chelsea, em que o United só não foi vice por causa do escorregão do Terry, né? E nas cobranças de pênaltis ali, o Tevez converteu o seu e assim o cara tem o troféu da Liberta e da Champions League na sua galeria, né? E outro argentino que também fez um caminho semelhante foi o zagueirão Walter Samuel. Ele tinha vencido a Libertadores pelo Boca Juniors, só que um pouco antes, no ano de 2000, naquela final vencida contra o Palmeiras. Aliás, também numa decisão por pênaltis, né? E o que o Boca gosta de maltratar brasileiro na Libertadores é sacanagem. E o Samuel venceu essa Liberta aí então ao lado do Riquelme, né? Um craque argentino. E quando ele vai pra Europa, ele acaba conseguindo vencer a Champions League também ao lado de um craque argentino, porque na temporada 2009-2010, naquela Inter comandada pelo Mourinho, o Diego Milito estava voando e foi dos pés dele que saíram os 2 gols da Inter na final contra o Bayern de Munique, que sagrou então o Walter Samuel também campeão da Champions. Detalhe, ele era peça fundamental daquela defesa sólida que o Mourinho montou, hein? O próximo argentino da lista é um caso curioso, a gente tá falando do Juan Pablo Sorín, que no Brasil é muito conhecido por ter jogado bem pelo Cruzeiro, né? E também por ter virado aí comentarista de TV depois, inclusive ele é simpaticíssimo. Só que a história dele no futebol europeu é meio complexa, se liga. Em 95 ele vai pra Juventus de Turim, mas lá ele fica pouquíssimo tempo, tá? Coisa de 6 meses mais ou menos, e faz apenas uma partida pela Juventus na Champions League. Aí ele vai embora por empréstimo pro River Plate e a Juventus segue na competição, vai até a final em 96 e vence o Ajax e é campeã. E aí não tenho o que dizer, o cara jogou uma partida só, beleza, mas jogou. Tava no elenco, participou da campanha, é campeão da Champions. Só que lembra que eu falei que ele foi emprestado pro River Plate? Pois é, rapaziada, ele volta pra América do Sul então e acaba vencendo a Libertadores de 1996 contra o América de Cali, com 2 gols do Hernan Crespo na final, né, aquele Crespo mesmo. Ou seja, o Sorín é o único dessa lista que venceu as 2 competições no mesmo ano, é mole? Ainda que quando a final da Champions aconteceu, o cara tava jogando na Argentina, mas faz parte. E depois, curiosamente, né, você percebeu que a Juventus foi campeã europeia, o River foi campeão sul-americano, depois eles se enfrentaram no Mundial. O que significa que o Sorín, emprestado ao River Plate, enfrentou a Juventus e perdeu, beleza? Mas tá aí uma das passagens mais curiosas aqui dessa lista, né? Só que o próximo nome da lista também é curioso, tá? Estamos falando do Santiago Solari, um argentino que venceu aí a Libertadores, só que sem jogar nenhum jogo. Ele era muito jovenzinho e fazia parte do elenco do River Plate que ganhou essa Libertadores de 96, né? A mesma do Sorín.
Só que ele não entrou em campo, então tem muita gente que vai considerar que não, ele não venceu, ele não é campeão da Libertadores, mas muitos vão considerar que ele é. Por exemplo, recentemente o Manchester City ganhou a tríplice coroa na Europa, e o goleirão reserva Scott Carson não entrou em campo na temporada nem por 1 minuto, mas ele é considerado campeão da tríplice coroa. Pra você isso aí vale ou não vale? Se não valer, aí eu te pergunto, o Dida é campeão do mundo então? Ele também não jogou nem por 1 minuto na Copa de 2002, mas meio que é um consenso que sim, o Dida é parte da galera que foi penta, né? Enfim, fica a sua interpretação, deixa nos comentários aí, você considera que o Solari é campeão da Liberta ou não é? De qualquer maneira, a gente preferiu mencionar aqui do que deixar passar esse caso, beleza? Já na Champions League não tem discussão, o Solari foi titular em grande parte da campanha do Real Madrid, que venceu a Champions League na temporada 2001-2002, naquela final pra cima do Bayer Leverkusen. O Solari jogava pela meia esquerda, inclusive é ele que dá o passe pro Roberto Carlos mandar na área e aí o Zidane fazia aquele gol antológico, tá? O último argentino que venceu as duas competições também é um cara que zerou o futebol bem novinho, Julián Álvares. E em 2018 ele fez parte da equipe do River que venceu o Boca naquela final histórica, né? Só que o Julián ainda era jovenzinho e tal, foi um cara que veio do banco na prorrogação da final e essa foi a primeira participação dele naquela Liberta, né? Ele vai então pro Manchester City e a temporada 22-23 do cara é simplesmente mágica. Ele consegue mais minutagem lá no Citizens, né? E quando vai pra Copa do Mundo com a Argentina, começa a Copa no banco, ganha titularidade, arrebenta na competição, é campeão mundial e depois ao final da temporada ainda é campeão da tríplice coroa com os Citizens. Com 23 anos ganhou Liberta, Champions e Copa do Mundo. É um negócio absurdo, pô. Agora só restaram brasileiros e bora falar do Neymar. A gente pode tecer várias críticas ao Neymar, a gente pode ficar decepcionado que ele não ganhou a famosa bola de ouro ou não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo, mas a verdade é que o Ney também não demorou muito pra conseguir esse doblete de troféus continentais, tá? Pelo Santos, o Neymar só faltou fazer chover, né? E assim foi campeão da Libertadores de 2011, sendo o grande craque daquela equipe, inclusive ele marcou gol na final contra o Peñarol e tudo, né? Ele é eleito rei da América dessa edição aí, né, melhor jogador, e um tempo depois vai pro Barcelona. Lá na temporada 2014-2015, ele vira o N do trio MSN, né, que encaixou muito bem. Foi pra final da Champions League e venceu a Juventus por 3-1 com o Ney, inclusive fazendo aquele gol fecha caixão, né, o último gol já no finalzinho da partida, virando mais um a vencer Liberta e Champions e ainda acabando aquela edição com 10 gols marcados. Foi o artilheiro da UCL ao lado de Messi e Cristiano. É pouca coisa, pô. E tem mais um camarada da lista que também foi campeão da Libertadores pelo Santos em 2011, junto com o Neymar, que é o Danilo. Ele jogou aquela final contra o Peñarol, né, inclusive marcou um dos gols do Santos também, um belo gol. Ele vai então pra Europa e acaba jogando no Real Madrid, certo? E o Real Madrid é campeão da Champions League na temporada 2015-2016, nos pênaltis em cima do Atlético de Madrid. E o Danilo vem do banco nessa final, né? Ele participa da final aí e já tinha feito uma minutagem muito boa também durante a competição inteira, tinha jogado muitos jogos. E ele ficou mais uma temporada no Real e assim se sagrou bicampeão da Champions League. Exatamente na temporada 16-17, o Real ganha da Juventus na final, porém dessa vez o Danilo tinha jogado muito pouco, tá? A competição acabou vendo ali o doblete do Cristiano Ronaldo e aquele golaço do Mandzukic do banco de reservas mesmo. Falando de lateral direito e de banco de reservas, mais um jogador que conseguiu essa dobradinha de troféus foi o Rafinha, exatamente, ele que foi muito zoado aí por ter sido assim um eterno reserva, digamos, lá no Bayern de Munique, acabou ganhando muita coisa por lá, inclusive, obviamente, a Champions League da temporada 12-13, quando os bávaros derrotaram o Borussia Dortmund do Jürgen Klopp na final por 2-1, tava no banco não, tá? Vocês ficam falando aí, tava no banco não, porque no caso ele não foi nem relacionado, ele fez só 2 partidas nessa Champions, né, mas ganhou, tá lá, tem a medalha. Ele sai então em 2019 rumo ao Flamengo, que, pô, Flamengo 2019 todo mundo sabe, era aquele Flamengo do Jorge Jesus, né? E acaba sendo campeão da Libertadores com os 2 gols milagrosos do Gabigol na final contra o River Plate, que consagraram o Rafinha então pra toda a eternidade, né? Ele entrou nessa lista aqui e entrou pra história com essa duplinha de taças aí, né? O próximo caso é mais um bem curioso dessa lista, beleza? Quem ganhou a Libertadores no ano seguinte do Flamengo, em 2020, foi o Palmeiras. E o volante Ramires tinha atuado em todas as partidas pelo Porco na Liberta até o jogo de ida das oitavas de final contra o Delfim, quando o Ramires inclusive foi titular.
Só que houve um desgaste com a torcida ali, houve problemas internos e ele acabou rescindindo o contrato com o Palmeiras. Inclusive, desde aquela época ele não jogou mais e acabou anunciando a sua aposentadoria em 2022. Então ele não participou do restante do mata-mata daquela Liberta, né? Obviamente não jogou a final contra o Santos, que o Palmeiras venceu, mas é claro que é considerado campeão, beleza? Então a Liberta foi garantida. Agora na Champions, aí sim a coisa foi diferente, porque ele estava no Chelsea jogando um absurdo, sendo sempre titular, né? Naquela campanha de 2011-2012, quando o desacreditado Chelsea, com um técnico interino, acaba eliminando o Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões, com um golaço do Ramires, diga-se de passagem, e depois os Blues vão lá e vencem a final pra cima do Bayern de Munique dentro da Allianz Arena, o que foi um feito histórico. O Ramires não jogou a final porque estava suspenso, né, mas é campeão então dos 2 troféus também. Chegando enfim no último nome dessa lista, estamos falando do zagueirão Davi Luiz, que venceu essa Champions League ao lado do Ramires, tá? O Davi era titular absoluto do Chelsea, jogou todos os jogos daquela Champions, jogou a final inteirinha e inclusive quando a disputa foi pros penais, o Davi Luiz bateu e converteu a sua cobrança. Aí depois todo mundo sabe, né? O Drogba também converteu por último e o Chelsea foi campeão. Anos depois ele se transfere pro Flamengo e é lá no rubro-negro que ele vira titular e peça importante do time que acabou vencendo a Libertadores em 2022, naquela final pra cima do Atlético Paranaense, mais uma vez com o gol do Gabigol. Tu vê a quantidade de Champions e Libertadores que já tivemos na história, né? E apenas essa lista de um pouco mais de 10 jogadores aí são os que conseguiram os 2 títulos ao mesmo tempo. E a gente não tem alguns nomes históricos aqui, né? Por exemplo, Maradona não venceu nenhum dos 2 títulos. Pelé nem jogou na Europa, não teria como ter ganhado a Champions, né? CR7 nunca jogou na América do Sul, pelo menos ainda. Quem sabe com uns 45 anos ele venha jogar no Flamengo, vai que. E o Messi foi muito novinho pra Europa, né? Nunca jogou a Libertadores, mas ainda dá tempo, hein? Quem sabe encerrar a carreira no Newell's. Enfim, esperemos que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente. E nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!